Então vamos lá dar continuidade à nossa aula falando das capacidades físicas. Primeiro de tudo a gente precisa definir o que são as capacidades físicas. Então uma definição simples que tem na literatura é que são todas, tudo que é atribuído é um atributo físico treinável no organismo humano. Atributo físico treinável. Isso é muito importante. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento. Isso é muito importante porque quando são passivas de treinamento, então são passíveis ao treinamento, então são possíveis de serem treinadas, o que a gente pensa disso? Quando a criança nasce e ela tem o seu desenvolvimento físico, ela tem a capacidade de executar movimentos, de equilibrar-se, de movimento de flexibilidade, de força, movimentos de deslocamento, aí ela começa a andar, caminhar, correr, saltar, e aí ela tem esse desenvolvimento. E quando a gente fala que isso é passível de treinamento, isso significa que quando a gente induz ao treinamento, ao movimento, ao gesto motor, à repetição, à prática esportiva, aos exercícios físicos, isso vai melhorar. São as capacidades que vão melhorar. Então ela vai correr melhor, ela vai saltar melhor, ela vai arremessar melhor, ela vai desenvolver isso de forma mais refinada, de forma mais pura. E aí, se a gente trazer isso para o esporte, isso vai se desenvolver muito mais, isso vai melhorar muito mais para essa criança, adolescente, adulto. Então, as capacidades físicas, a gente tem que ter sempre esse ponto. São qualidades físicas motoras passíveis de treinamento. Então, a partir do momento que eu consigo treinar e melhorar, são capacidades físicas. Então isso é muito importante. Se eu treino, eu tenho a condição de melhorar, de refinar isso, de ter um gesto motor, por exemplo, no esporte, muito mais refinado, importante, bem feito, bem executado, gastando menos energia, proporcionando uma habilidade melhor para o esporte, até tendo uma vantagem quanto ao gesto motor dentro do esporte. Então isso é muito importante. Então a gente tem que pensar isso. E aí a gente vai começar aqui falando da agilidade, que é a primeira capacidade física aqui do nosso curso. A capacidade física, agilidade, é a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção e do centro de gravidade. Então o que significa isso? A característica principal dela são movimentos rápidos, porém você precisa ter uma mudança de direção e mudança no centro de gravidade. Então olha nesse desenho aqui, ó, que está aparecendo. Os nossos atletas aqui, eles vão se deslocando numa linha reta, e conforme o técnico dá um sinal com o braço, eles mudam para essa direção, sem encostar, sem ter um impacto com o técnico. E aí eles estão fazendo uma mudança de direção. E automaticamente, por causa dessa mudança de direção, eles têm uma pequena mudança do centro de gravidade. Se vocês olharem bem, tem uma pequena mudança do centro de gravidade. Pense no centro de gravidade ali, ó, que está entre o tronco dele e esse short azul. Se você perceber, ele tem uma pequena mudança de direção ali, junto com a mudança do centro de gravidade. Então isso é uma característica muito importante. Olha nesse outro vídeo, que o atleta ele está fazendo um movimento de slalom, que são esses movimentos de zigue-zague entre o cone. Então esses movimentos de slalom que ele está fazendo, ele faz mudanças de direção, tanto que ele está parada, volta, continua indo para frente e vai mudando a direção dele, inclusive indo para trás, indo para frente, indo para o lado esquerdo, indo para o lado direito. Então ele faz essas mudanças de direção. Automaticamente, olha o centro de gravidade dele. Se você pensar, o centro de gravidade dele está entre o short preto e a camiseta branca. Então ele está ali, o centro de gravidade. Olha as pequenas mudanças, principalmente quando ele dá essa parada um pouco mais brusca. E aí nesse outro vídeo, olha o atleta fazendo o deslocamento lateral na escada de agilidade. Ele está fazendo um deslocamento lateral, fazendo o apoio das pontas do pé,
e ele tem essas pequenas mudanças de direção indo para um lado direito, o lado esquerdo, e ele tem esse movimento bem sutil do centro de gravidade mudando. Então são movimentos rápidos, com mudança de direção e mudança do centro de gravidade. Isso é muito importante porque quando a gente fala de capacidades físicas, a gente tem as capacidades físicas e elas também são o quê? Avaliadas. Você também avalia a capacidade física. Então, existem a cada capacidade física você consegue avaliar com protocolos de avaliação específicos para cada uma. Então, ó, um teste de agilidade que nós temos, teste de Chatorran, teste dos 4 pontos que a pessoa faz um quadrado e ela tem que se deslocar. E aí, para ser fidedigno, para valer, para ser um teste válido de agilidade, a gente tem características. Então, assim, pense na capacidade física agilidade. Você tem movimentos rápidos, ele executa movimentos rápidos, ele faz mudanças de direção, mudança no centro de gravidade, e uma coisa que a gente fala também é que ele tem paradas bruscas, saídas rápidas e paradas bruscas. Essas saídas rápidas e paradas bruscas, não necessariamente o atleta parou, mas quando ele faz essa mudança de direção, ele tem meio que uma parada um pouco mais brusca, que ele tem que mudar, é aí que muda o centro de gravidade, quando ele faz essa parada. Olha o atleta do lado direito no vídeo, entre os cones que ele está fazendo em slalom, quando ele vai à frente e ele dá aquela paradinha agora, e ele volta. Então essa paradinha que ele dá à frente é uma parada brusca. Então isso é muito característica também da agilidade física, agilidade, e é característica dela dentro da avaliação de agilidade. Então, uma avaliação neuromuscular de agilidade. Então, isso também tem que ser muito levado em conta. Tá ok? Legal? Então, vamos para a próxima capacidade física. E aí a gente vai falar então de força. Força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência, podendo ser estática ou dinâmica, que ocorre por meio de contrações musculares. Então, vamos lá. O que a gente tem que frisar aqui? É a capacidade de exercer tensão, então força muscular, você exerce uma força contra uma resistência, sendo que eu não preciso necessariamente vencer essa resistência, eu preciso gerar uma tensão contra essa resistência. E aí, por exemplo, olha nesse desenho aqui ao lado, o atleta está fazendo um levantamento ali, supino, powerlift, ele está executando o movimento no supino. Então, quando ele faz esse movimento no supino, ele está fazendo gerando uma tensão contra uma resistência que é o supino, que é o peso, a barra junto com os pesos do lado. E aí a gente tem uma característica que é a flexão e extensão. Quando a gente pensa no bíceps braquial, o bíceps braquial está executando o movimento de flexão e extensão. Quando a gente executa o movimento de flexão, onde a gente está vencendo a resistência, olha aqui, a gente está vencendo a resistência, é esse movimento que ele sobe, é o movimento de flexão. É um movimento chamado de contração excêntrica, contração concêntrica. Por que contração concêntrica? Porque pense que ele está concentrando maior força e ele está concentrando toda a sua massa muscular no mesmo ponto. Então ele está concentrando o ventre muscular de uma forma mais aproximando os pontos. Então ele está aproximando os segmentos ósseos, ele está aproximando. Então a fase que a gente fala que é a fase concêntrica da contração muscular. E aí a gente tem a fase excêntrica. Essa fase excêntrica, pense que é o retorno. Então, no momento da extensão, ele está fazendo a fase excêntrica do movimento. Então, alguns falam que ele está perdendo para a resistência. Ele está perdendo, então ele está retornando. Ele não está vencendo. Na fase de flexão concêntrica, nesse movimento, ele está vencendo a resistência. Então, ele está puxando o peso na sua direção. Já nessa fase excêntrica, alguns falam que ele está perdendo. Então, ele está retornando ao seu ponto original, vamos dizer assim. E aí a gente tem a contração isométrica.
Essa é a contração isométrica, é uma contração, olha o músculo aqui, contraído, porém ela não tem movimento. E aí faz muito mais sentido esse estática e dinâmica. Essa contração, que a gente fala contração isotônica, concêntrica e excêntrica, essa contração isotônica é uma contração dinâmica. Você realiza um movimento, então por isso que ela é uma contração dinâmica. Já nessa contração isométrica, é uma contração estática, que você fica parado, só que você ainda está exercendo uma força de contração. Você está exercendo uma tensão contra uma resistência, porém parado. Essa resistência não necessariamente precisa ser um peso, pode ser a própria gravidade executando a força para voltar, para puxando, vamos dizer, puxando para baixo, e eu fico com o músculo contraído, estático, sem movimentar, contração isométrica. Ou eu faço um movimento de contração isotônica, concêntrica e excêntrica. Pense na natação, aqui, o movimento do nado crawl. O atleta está fazendo um movimento de contração e ele está puxando, né? O movimento do braço ele puxa, então ele está fazendo essa puxada, só que a gente tem que pensar o quê? Essa puxada, quem é a resistência? É a água. Então ele precisa vencer essa resistência para criar uma propulsão para o seu corpo. Então ele vence essa resistência quando ele consegue fazer um deslizamento pela água. Então um deslizamento melhor. E olha os músculos contraindo, quando ele está fazendo o movimento de bater as pernas, ele está batendo as pernas aqui, olha ele contraindo tanto os músculos anteriores como posteriores da coxa, músculos anteriores da perna e do pé. E aí quando você pensa peitoral, dorsais, bíceps, tríceps, deltoide, ele está sempre nessas contrações. E aí a gente vai para uma próxima capacidade. A avaliação de força também, todas as avaliações das capacidades físicas, avaliação neuromuscular, elas são pensando exatamente na definição da sua capacidade. Então, quando eu vou realizar uma avaliação de força, nada mais porque eu preciso o quê? Avaliar a força que esse atleta tem. Se ele consegue vencer uma resistência ou não. E aí a gente pode, muitas vezes, fazer uma avaliação de força e juntando com resistência, que ele vai fazer exercícios, movimentos e vai resistir por um maior tempo possível. Ou então por um curto tempo possível, porém realizando maior movimentação possível naquele espaço de tempo. Então pense assim, o atleta vai fazer um número de abdominais dentro de um espaço de tempo de 1 minuto. Então ele tem que fazer o maior número de movimentos abdominais nesse período de 1 minuto. Então ali você também pode fazer um teste de força abdominal. Velocidade. Então vamos lá, capacidade física, velocidade. Capacidade de executar movimentos, contrações musculares, cíclicos, porque são movimentos repetitivos, então é um padrão de movimento contínuo, na mais alta velocidade possível por um curto período de tempo. Então velocidade, pense o seguinte, velocidade é você partir de um ponto a outro. Então vamos ver aqui, aparece o mouse aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Então eu parti de um ponto a outro, no menor tempo possível, então num curto espaço de tempo. Eu tenho que fazer isso no menor tempo possível. Eu vou caracterizar o quê? Uma maior velocidade, uma menor velocidade. E aí eu posso treinar isso pensando que meu atleta, melhorando isso, ele vai ter um melhor desempenho dessa capacidade física. Então aqui, ó, no exemplo, os atletas estão correndo aqui. Eles não estão correndo de um ponto a outro. Então aqui a gente está pensando que é capacidade de velocidade. Ele vai ter uma capacidade de movimentos cíclicos. Olha, os movimentos cíclicos são movimentos repetitivos, que ele vai sincronizando o movimento e vai sempre repetindo esse movimento, esse gesto motor, na mais alta velocidade possível em um curto período de tempo. Olha aqui o nadador também, novamente. O nadador, ele está fazendo um movimento de um ponto a outro da piscina. Então pensa que ele está iniciando
o mergulho dele e vai fazer até chegar do outro lado da borda da piscina. Então ele tem que fazer isso num curto espaço de tempo, para eu fazer um teste de velocidade, que ele seja rápido, para ele poder ganhar. Então ele fazendo isso, ele tem maior velocidade ou não, se ele perder. Pense em um outro tipo de nado também, que ele vai ter também esse teste de velocidade. E a gente pensa um corredor, sempre é um exemplo mais prático disso, né? Um corredor que ele vai correr de um ponto a outro no menor espaço de tempo possível. Pensa no Usain Bolt, pense em um corredor de 100 metros, né? Que nem mostra nessa figura, que ele vai correr o menor tempo possível numa velocidade mais alta que ele consegue. Então ele vai correr uma grande velocidade em o menor tempo possível, em um espaço determinado. Então, no caso do Usain Bolt, 100 metros, 200 metros, que era as provas que ele competia. Então, vamos nessas outras duas capacidades físicas. Lembra quando eu estava falando de força, e aí eu falei que o atleta vai executar um movimento de força ali, de 1 minuto, por exemplo, movimentos abdominais, dentro do tempo, no espaço de 1 minuto, ele vai tentar executar o maior número de movimentos possíveis. E aí a gente pensa então que é exatamente a resistência muscular, que é a capacidade de sustentar uma determinada carga de atividade, exercer níveis de força, o mais longo tempo possível sem fadiga. Então, essa resistência muscular, a gente pensa assim, o atleta fazendo o próprio exercício de abdominal, ou então a flexão de cotovelo, em que ele vai fazer o movimento ali, tentando sustentar uma determinada carga de atividade, que é o corpo dele, o peso do corpo dele. Ele vai fazer essa flexão de cotovelo, flexão de braço, para alguns, num longo período de tempo, num tempo que ele suporte. Nesse longo período de tempo, não é necessariamente, pode ser um tempo determinado? Pode. Ou pode ser o maior número de repetições possível, sem fadigar. No momento que ele fadigar, ele vai começar a errar o movimento, ele vai errar o gesto motor. E assim, ele vai já começar a fazer o movimento errado e aí já não é contabilizado. Então, ele já chegou na fadiga dele. Já chegou numa fadiga, errando o gesto motor, e aí é o momento que você contabiliza, que é o tempo de resistência dele. Pode ser, um exemplo, 10 movimentos, 12 movimentos, 15, 20, 30, 50 movimentos, enfim. E aí a gente tem um exemplo nessa figurinha, atleta fazendo abdominal, que ela vai fazer um espaço de tempo, determinados movimentos em um espaço de tempo. Pode ser uma barra fixa, em que a pessoa vai levantar o seu corpo, vai sustentar seu peso corporal e elevar seu peso corporal, sempre levando a cabeça acima da barreira, da barra fixa. E aí a gente também tem um exemplo da flexão de cotovelo que eu falei para vocês, que o atleta vai fazer o movimento de flexão de braço, que é esse desenho agora, em um longo tempo possível, sem fadigar. No momento que ele fadiga, aí a gente já para, que a gente já contabilizou que é a resistência dele. Ou o movimento que a atleta está fazendo de glúteo 4 apoios, em que ela vai fazer a extensão do glúteo, extensão do quadril, na verdade, usando a contração do glúteo, do músculo glúteo máximo, e aí ela vai fazer essas repetições. Ou então a atleta que vai se sustentar parada, sem ficar executando movimentos de abdômen, então aí é uma contração isométrica, lembram disso? Contração isométrica, e ela está fazendo apenas movimentos com o braço puxando um elástico para gerar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ela vai ter que sustentar melhor seu peso corporal, usando o abdômen, usando outros músculos ali do core, no caso. E a gente tem a resistência cardiorrespiratória. Essa resistência cardiorrespiratória é muito assim. Quando a gente fala de resistência, a gente fala da capacidade física, resistência, as duas já estão dentro. E aí a gente tem essa subdivisão, resistência muscular e resistência cardiorrespiratória. Qual é a diferença entre um e outro? A resistência cardiorrespiratória é a capacidade do organismo humano em suprir o trabalho muscular aeróbico, ou seja, ele está usando o oxigênio para gerar energia, associado então à capacidade dos tecidos em utilizar efetivamente o oxigênio disponibilizado. Então é a capacidade que a gente tem de utilizar o oxigênio para gerar energia
por o maior tempo possível, mantendo o nosso corpo em prática de atividade física no maior tempo possível. Pensa num atleta fazendo uma corrida na esteira ou uma corrida livre na rua. Então ele vai executar aqueles movimentos no maior tempo possível e a capacidade cardiorrespiratória dela, no caso, a gente vai avaliar como, para saber se ela consegue suportar mais tempo ou menos tempo, se ela tem uma condição cardiovascular de suprir toda a demanda de oxigênio, suprir toda a demanda de captação, transporte e consumo de oxigênio. E a gente entraria, por exemplo, com o CO2 máximo, a variação do VO2, né? Que é o consumo máximo de oxigênio. Eu falei CO2 máximo, na verdade é consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo, que a gente vai fazer o teste. Então, no caso, o atleta ali fazendo esse exercício, como se fosse simulando subir numa escada, ou no caso ele fazendo um movimento de bike, e aí a gente vai fazer testes de cardiovasculares. Olha o atleta pulando corda, então ele está fazendo repetidos saltos. Então ele vai ter, se ele ficar isso por um longo período de tempo, ele vai ter um consumo de oxigênio, ele vai necessitar de um consumo maior de oxigênio. Então ele vai ter que fazer uma captação maior pelos pulmões, ou até a captação dele não vai ser tão exacerbada, porém o transporte dele precisa ser de maior eficiência. Ele precisa transportar mais oxigênio e no final ali, quando chega o oxigênio nas células ativas, ele vai consumir mais esse oxigênio para gerar a energia necessária para fazer esses movimentos repetitivos e por longo período de tempo. Pensa aqui, ó, no caso, eu coloquei esse desenho aqui, ó, que os nossos vasos sanguíneos, principalmente as artérias, eles fazem movimentos de dilatação e vasoconstrição para ou aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo. Então tem regiões que não estão ativas que vai ser gerada uma vasoconstrição para ter um fluxo sanguíneo menor, enquanto regiões que estão ativas vai ter uma vasodilatação para ter uma permeabilidade de oxigênio e sangue naquelas regiões, porque é onde estão ativos, que ele precisa maior quantidade de oxigênio, então provém consequentemente de sangue. Então pensa aqui, ó, no movimento respiratório, que a pessoa precisa muitas vezes ter uma maior ventilação, e aí o movimento sanguíneo, que o coração vai receber o sangue, levar esse sangue para os pulmões para receber oxigênio e também consequentemente levar depois esse sangue para o corpo para nutrir todos os músculos ativos. E aí a gente tem a capacidade física equilíbrio. A capacidade física de equilíbrio é a capacidade de manter a posição do corpo sob sua base de sustentação, conseguida com a combinação de ações musculares. Pode ser de 3 tipos: dinâmico, estático e recuperado. Ah, professor, o que é isso? Vamos lá. Então é a capacidade que eu tenho de posicionar meu corpo sobre uma base de sustentação. Então, ó, eu vou colocar aqui uns GIFs que aí fica mais fácil. Essa atleta aqui, ó, ela não tem uma base de sustentação, que é o apoio das mãos no solo. Só que essa base de sustentação, ela vai se manter todo numa linha vertical. E ela está mantendo uma sustentação de equilíbrio. E olha, ela está fazendo um movimento com os membros inferiores, unindo os membros inferiores para cima. Porque ela está com o apoio das mãos, né, no solo. Então, quando ela está fazendo esse movimento, ela tem um movimento dinâmico ali? Tem. Ela não está estática, ela não está parada. É um movimento, então é algo dinâmico. Então é um equilíbrio dinâmico. Mas, professor, ela não está movimentando o apoio dela no solo? Não, ela não está movimentando. Mas concordem que ao movimentar os membros inferiores como ela está fazendo, ela não gera um pequeno desequilíbrio maior? E ela precisa gerar com contrações musculares e a combinação de ações musculares, lembra? Com ações musculares do corpo dela, ela gera maior equilíbrio, sustentação. Ah, é de estático? Ela está parada, ela não está movimentando. Porém, tem ações dinâmicas que ela vai ter maior ações musculares, pequenas ações dinâmicas, pequenos movimentos. Olhe nesse outro desenho, ela está parada com apoio? Sim. A base de sustentação está fixa
ela está apoiada e ela faz um movimento com o quadril, elevando o tronco junto com o quadril para cima. Então ela faz pequenos movimentos, então ações dinâmicas, gerando pequenos desequilíbrios que ela precisa ter maior contração e estabilização para manter o movimento bem equilibrado. Olha esse outro atleta, ele está com os membros fixos, então ele está estático, porém os membros opostos que não estão fixos no solo estão fazendo pequenos movimentos, gerando até uma instabilidade. E aí ele precisa ter maior contração para poder manter a recuperação. Olha lá, vou explicar um pouquinho sobre o que é essa recuperação. Olha essa atleta, ela está na trave de equilíbrio da ginástica olímpica ou ginástica artística para alguns. Na trave de equilíbrio, ela não vai fazer executar movimentos ali. Ó, quando ela inicia, ela está parada, ela está no equilíbrio estático, ela faz um movimento para trás agora e faz esse salto, esse giro, ela entrou num equilíbrio dinâmico. Quando ela para, sustenta, o corpo ainda dela está em movimento, tanto que ela dá um passinho para trás para manter um equilíbrio maior. E esse passinho, essa ação, quando ela faz essa ação, é a recuperação, é o equilíbrio recuperado. Por quê? Ela fez uma ação, ela fez um movimento. Esse movimento gerou um desequilíbrio e ela precisa recuperar. Pensem assim, ó, a pessoa está parada. Essa pessoa parada, quando ela vai andar, ela entrou num equilíbrio dinâmico. Ela está andando, ela está gerando desequilíbrio, ela precisa andar. Só que se ela não manter um equilíbrio, ela cai. Então ela mantém um equilíbrio ainda assim. Porém, quando ela está fazendo esse movimento, essa ação da caminhada, ela está fazendo em vários momentos essa recuperação. E aí quando ela para, ela recupera o equilíbrio estático. Olha que interessante. Então isso faz mais sentido falando dessa forma. Olha esse bebezinho aí, que faz esse movimentozinho de dança. Ele gera um equilíbrio, só que olha o centro de gravidade dele. Ele não dá meio que uma abaixada no centro de gravidade, o centro de gravidade não aproxima da base de apoio. Quando ele faz isso, ele tem mais equilíbrio. Olha que interessante. Então, sabe aqueles atletas, pessoas atletas ou amadores que fazem musculação, exercícios resistidos na academia? A gente não pede sempre para eles flexionar um pouco o joelho, encaixar o quadril ou flexionar um pouquinho o quadril para poder fazer os movimentos em pé? Ele está diminuindo o seu centro de gravidade, aproximando um pouco mais seu centro de gravidade do seu ponto fixo. Então ele gera um pouco mais de equilíbrio também no movimento. Então ele não vai ficar balançando o seu tronco. E com isso, ele também tem uma proteção muito maior. E aí já é um outro ponto que a gente vai discutir numa próxima aula, tá bom? Então vamos lá, flexibilidade. Capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento maior. Então ele vai aumentar a amplitude do movimento. Ele tem uma amplitude de movimento maior. Você realiza movimentos aumentando a amplitude do articular, amplitude do movimento articular. Olha essa atleta aqui, ó, da ginástica. Esse movimento que ela faz, ela não está aumentando a amplitude? Ela tem uma grande flexibilidade de membros inferiores, do quadril aqui, a própria coluna dela para sustentar o movimento. Olha essa outra atleta do balé e da ginástica, provavelmente é do balé, né? Olha ela fazendo o movimento, olha a flexibilidade dela, olha a sustentação, olha a troca que ela faz, olha o equilíbrio que ela precisa ter numa base de apoio e quando ela faz essa troca, olha essa recuperação do equilíbrio. Bem difícil, né? Olha essa outra atleta, olha a flexibilidade dela com os membros inferiores, olha a coluna dela, a amplitude que exerce a coluna dela no movimento. Isso é muito importante. E essa outra atleta que está fazendo um movimento puxando a fita, está amarrado ao seu pé, ela está puxando a fita e olha a flexibilidade articular que ela tem, olha o equilíbrio que ela tem. Isso é muito bacana. Vamos lá, vamos continuar, vou dar sequência, não vou dar pausa mais não. Vamos lá, vamos falar dessas outras capacidades, que aí essas capacidades, alguns autores não colocam essas capacidades
como sendo capacidades, mas como habilidades motoras. Mas nosso livro-texto tem elas, coordenação motora e potência muscular. Então vamos falar um pouquinho delas. Vamos lá. Coordenação motora. Capacidade que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. Isso é muito importante. Você vai executar vários movimentos, uma sequência de exercícios de forma coordenada. Então olha no caso aqui, ó, desse exemplo que eu coloquei, achei bem interessante. Então, um jogo de queimada, o atleta vai jogar a bola e o outro atleta ele faz um movimento com um salto mortal e ele executa vários movimentos de giro, desequilíbrio, equilíbrio e ele joga a bola. E ele arremessa essa bola. Então olha a coordenação, a sequência de movimentos que ele executa de forma coordenada para poder queimar seu adversário ali no jogo de queimada. Olha essa aqui, essa menininha desenhando. São coordenações finas que ela está executando. São o desenho, o movimento mais rudimentar, um movimento mais grosso, um movimento mais fino de coordenar o movimento das mãos, das pontas dos dedos, para poder desenhar. Coordenação fina. Se a gente pensar, ainda também tem a coordenação, tem os tipos de coordenação rudimentar, coordenação grossa, coordenação fina. E aí depois a gente pode explicar um pouquinho isso depois, futuramente. Mas olha esse atleta executando o movimento de stiff. É um movimento coordenado, que ele está executando uma sustentação do peso com os braços, com as mãos, né, apoiadas as mãos, que é essa barra fixa, essa barra reta, na verdade não é fixa, a barra com as anilhas, e ele está fazendo um movimento de flexão e extensão do quadril. Então é um movimento coordenado também. Olha essas duas meninas fazendo um agachamento, apoiada com as mãos, e elas vão abrindo uma mão, afastando uma mão e depois afastam a outra mão. Movimento coordenado. Olha essa outra atleta que ela está fazendo a sustentação com 4 apoios. E aí quando ela tira um dos apoios, ela gera um desequilíbrio, só que ela tem que fazer um movimento coordenado, alternando, tirando o apoio de um membro e depois de outro membro inferior. E sempre quando ela tira, ela precisa coordenar, jogando esse membro para frente e para o lado. E aí a gente vai falar de potência. Então, potência, capacidade de contrair o músculo no menor tempo possível. Força de contração vezes a velocidade do movimento. Então, essa capacidade física é bem bacana. Por quê? A capacidade de contrair o músculo em menor tempo possível se assemelha muito com velocidade, correto? Só que essa capacidade, potência, por isso que algumas pessoas não colocam como capacidade física, porque é a junção tanto de força como velocidade. Então você combina a contração muscular junto com a velocidade. Então se você fazer uma contração rápida e mais vigorante, você tem que fazer numa velocidade maior de contração. Então você tem a potência muscular. A gente fala muito que a gente usa muito potência muscular, por exemplo, para arremessar alguma coisa, para a gente lançar alguma coisa, um objeto, né? A gente arremessar um peso, arremessar um objeto, e para a gente fazer saltos também. Quando a gente faz saltos, tanto verticais como horizontais, que nem está apresentando essa imagem, no caso aí saltos horizontais, a gente precisa de grande potência muscular, porque a gente precisa de grande força de contração, junto com uma velocidade de execução desse movimento, para poder fazer um salto, por exemplo. Olha esse outro atleta fazendo um salto em distância. No caso, aquele primeiro vídeo era um salto triplo, né? E esse caso já é um salto em distância. Olha esse outro salto em altura. Olha a contração do músculo. Ele precisa executar uma força muscular junto com uma velocidade de ação, tanto na corrida como uma velocidade rápida na contração muscular, para ele poder fazer um salto vertical. Já um salto, ele tem uma altura vertical na ação de contração e velocidade. Olha nesse outro caso também, no salto em altura, o atleta precisa de uma grande contração dos músculos junto com uma velocidade na execução do movimento, tanto no movimento de contração como uma velocidade na corrida, para ele poder fazer esse movimento do salto. E só para terminar, pessoal, quanto a essas ações que nós falamos das capacidades, nessa parte agora, o interessante é que é muito, mas muito difícil a gente separar as capacidades
de um esporte. É muito difícil. Na verdade, a gente separa de uma forma didática. A gente fala das capacidades físicas de forma separada, isolada, como uma forma didática para ensinar e para aprender. Porém, isso está totalmente associado dentro dos esportes, elas estão tudo trabalhando em conjunto. Se você, muitas vezes você pega um esporte, por exemplo, eu vou pegar um GIF aqui que está sendo utilizado, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse daqui, ó, salto em altura. Vocês estão conseguindo ver aqui? Esse salto em altura, olha o atleta. Ele vai gerar um movimento de velocidade, ele tem que gerar equilíbrio para poder correr, então é um equilíbrio dinâmico. E ele precisa fazer o quê? Uma força muscular. Então por isso que mistura ali potência, força muscular mais velocidade. Ele precisa ter movimentos coordenados, ele precisa ter ações coordenadas tanto de movimentos de membros superiores como membros inferiores. Ele precisa ter uma grande flexibilidade para fazer esse movimento de passagem pelo sarrafo. E ele também precisa de uma grande resistência muscular para poder fazer contrações nessa corrida sem fadigar durante toda essa ação. Então, olha que ele está falando de todas as capacidades ali envolvidas praticamente nesse movimento, nesse esporte, nessa prova do atletismo. Só que acontece, nós temos que percebemos que tem esportes e tem provas, vamos dizer assim, um exemplo do atletismo, que ele vai usar todas as capacidades físicas, porém vai ter uma ou duas que serão mais evidentes, serão muito mais utilizadas. Então é onde a gente muitas vezes no treinamento dá mais ênfase. Então pense assim, ó, musculação, pense na musculação, treinamento resistido. Eu vou pegar um exemplo no slide anterior que eu acho que fica bacaninha. Aqui, esse exemplo aqui, ó, flexão de cotovelo. O atleta está fazendo flexão de cotovelo, que é muito utilizado dentro da musculação. Ele precisa do que para fazer essa flexão de cotovelo, essa flexão de braço? Ele precisa de força muscular? Ele precisa de velocidade? Um pouco. Ele precisa de equilíbrio? Com certeza, senão ele não consegue ter o apoio ali. Muitas vezes você pede para a pessoa, quando é numa fase de aprendizagem da flexão de braço, flexão de cotovelo, você pede para ela ficar às vezes com os pés afastados, porque ela tem uma base de sustentação maior. Se você pede às vezes para ela sustentar muito próximo os pés, ela vai ter que gerar maior equilíbrio, então ela precisa contrair outros grupos musculares para gerar equilíbrio, fica um pouco mais difícil. O apoio das mãos, quando ela faz com o apoio das mãos um pouco mais afastado, ela vai usar grupos musculares maiores, peitoral e tríceps, por exemplo, e outros grupos musculares, que são os estabilizadores, porém, ela tem uma sustentação melhor. E o fato de ela usar outros músculos também, ela consegue ter uma resistência muscular maior. Diferente se ela fazer um movimento um pouco mais fechado, usando mais o tríceps. Então, no caso aí nesse desenho, ele dá para ver que ele está usando mais o tríceps. Olha como o braço dele fica, ó, nesse ângulo de 90 graus. E aí ele vai exigir uma resistência muscular mais difícil até, ele vai ter que ter mais resistência muscular, porque ele vai usar poucos grupos musculares. E as articulações envolvidas já diminuem um pouco. Ela praticamente tem as mesmas, só que tem uma diferenciação na forma, no gesto do movimento. Então vai exigir muito mais força dela. Então, é o que eu falei para vocês. Nós acabamos usando todas as capacidades físicas no esporte. Muitas vezes tem esportes que utilizam mais umas do que outras. Pense na natação, aqui um exemplo também claro, que a gente precisa de força muscular, precisa de velocidade, precisa de resistência, precisa de equilíbrio. Ah, professor, equilíbrio na água? Não é equilíbrio de sustentação da base, mas ele precisa de muitas vezes um equilíbrio na ação de ele manter esse corpo dele de forma, do jeito que está aqui no desenho, de forma bem retinha, vamos dizer assim, na borda da água, porque se ele abaixar muito o quadril dele, ele vai executar muito mais força de contração muscular para tentar sustentar. E aí ele tem que fazer às vezes um rolamento, rolar na água que a gente fala, o rolamento, ele vai ter que ficar virando de lado para poder muitas vezes puxar o ar. Olha o movimento que ele faz aqui, para puxar o ar do lado, desse lado aqui, que ele sempre faz quando levanta o braço direito. Então ele precisa de um pouco de equilíbrio. Mas não é muito, ele não precisa de muito equilíbrio, ele precisa de um pouco, mas não é muito. O
que ele precisa de mais? Força muscular, resistência, velocidade. Então é o que a gente dá mais ênfase nesse tipo de treinamento. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Daqui a pouco vamos dar sequência a próximas aulas, mas espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição para sanar essas dúvidas. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.